Olá, sejam todos bem-vindos a Start Games. Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula, focando exatamente a questão sobre projetos de jogos. Nós vamos projetar o jogo que nós iremos desenvolver. Então, vamos aprender nessa videoaula todas as partes necessárias para que a gente possa ter um jogo de sucesso. Então vamos começar a nossa corrida ao sucesso. Mas antes, o que é um jogo? O jogo, segundo algumas definições aqui da Wikipédia, o Huizinga diz que jogo é uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livres, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Já a Kate e o Eric falam exatamente o seguinte: um jogo é um sistema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definido por regras que determinam um resultado quantificável. Ou seja, o jogo é uma atividade onde as pessoas tendem a gerar concorrência. Imaginem sempre, se não é quantificável, como eu vou saber se eu ganhei melhor do que o meu outro oponente? Não adianta só ganhar, a gente tem que ganhar com mais pontuação, né? O Huizinga diz exatamente assim, ó, tem que ser limitado no tempo e no espaço. Então, o seu game vai ter que ser um game que tem que ser limitado em um determinado tempo, em um determinado espaço, onde conduza essa pessoa a realizar exatamente as coisas dentro de um tempo e um espaço determinado. Você vai carregá-lo, levar a cabeça dele para a Idade Média, levar a cabeça dele para a Segunda Guerra Mundial, levar a cabeça dele lá para a Arábia. Você vai ter que conduzi-lo a um tempo e um espaço determinado. Gerar nele um sentido de tensão, alegria. Isso nós vamos ver a partir da segunda aula e na terceira aula também sobre a questão dos personagens e a questão da jogabilidade. Vamos ver um pouquinho de história. Ralph Baer diz exatamente o seguinte: foi apenas quando eu reconheci que já haviam 80 milhões de aparelhos de TV nos lares dos Estados Unidos é que eles poderiam ser utilizados. Foi a Ralph Baer diz exatamente o seguinte: foi apenas quando eu reconheci que já haviam 80 milhões de aparelhos de TV nos lares dos Estados Unidos e que eles poderiam ser utilizados como dispositivos para jogos que o conceito de videogame caseiro se tornou uma realidade prática. Naquela época, na verdade, se utilizavam muito mais os videogames em casas de jogos, casa de videojogos, que justamente aqui no Brasil nós utilizávamos para designar isso o nome da empresa que gerava a maioria desses videogames, Taito. Nolan Bushnell transformou o quarto da filha dele numa oficina. Ele tirou todas as coisas do quarto da filha dele, desmontou várias televisões e começou a produzir os seus videogames dentro lá da casa dele, no quarto da filha. Sua paixão de colégio, né, a Stella, ganhou outro sentido quando ele realmente resolveu desenvolver os videogames. Só que Stella não era um bom nome. Realmente não era um nome comercial. Conseguiram convencê-lo a mudar o nome de Stella para um outro nome um pouco mais comercial. Esse nome foi justamente a Atari.
Aí nós temos aí o Atari, esse videogame maravilhoso que populou as casas aqui no Brasil na início da década de 80 e que realmente foi um marco na história dos videogames. O controle do Atari foi o controle que mais permitiu a jogabilidade, porque esse controle aí fez com que as pessoas pudessem ter essa noção de jogabilidade utilizando o manche. Até hoje, provavelmente porque o pessoal lá da NASA também tudo jogou Atari, os controles, a maioria dos controles das naves espaciais são utilizando o manche. Opa! Olha só, não fiquem tristes. Aconteceu exatamente como aconteceu na informática, aconteceu na história dos videogames. A Odyssey acusou a Atari de plágio. Por quê? Eles dizem que começaram com o primeiro game. Na verdade, o criador da Odyssey, o Ralph Baer, diz que ele começou utilizando um equipamento chamado osciloscópio e fazendo o seu primeiro jogo em cima de um osciloscópio, que consiste numa pequena telinha, como se fosse telinha de televisão, que esse osciloscópio ele serve para medir justamente e visualizar as ondas de rádio, de televisão, ligadas a um circuito eletrônico e tudo, né? Normalmente vocês veem um osciloscópio, um equipamento parecido com um osciloscópio, nos plantões médicos, lá na UTI, quando mede a pulsação, para ver se a pessoa, como está a pulsação cardíaca das pessoas, né? À esquerda a gente tem aí o Pong, o primeiro jogo desenvolvido aí, pensado justamente pelo Ralph Baer. Ralph Baer também ele era um viciado em game. Na verdade, ele inventou muitos outros jogos que não eram jogos eletrônicos, mas que não eram especificamente videogames. Um dos representantes maiores dele aí veio para o Brasil na forma de um game redondo que você podia carregar na mão, chamado Genius, né? Onde você tinha que testar a sua memória. Já na década de 80, nos Estados Unidos, a gente tem aí uma grande evolução. Aparece uma invasão, na verdade, uma invasão japonesa, um ataque japonês, né? E essa aí é a empresa que resolve atacar. Só que não ficou muito comercial, resolveram mudar o nome dela para o nome mais ocidental. Nintendo Kabushiki Gaish, mas não ficava muito bom. Era um nome muito longo para os americanos falarem. Aí resolveram mudar o nome para Nintendo. Ficava bem mais fácil e inteligível, né? Só que a Nintendo teve um grande problema nos Estados Unidos. A Nintendo, eles pegaram e os comerciantes americanos fizeram lá um complôzinho contra os japoneses, herdado aí das ideias da Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses tiveram que se comprometer com as lojas americanas, todas as lojas da América, que se não fosse vendido aquelas peças de videogame que a Nintendo estava mandando, eles realmente iriam pegar e iriam ter que comprar de volta das lojas americanas para que os americanos não tivessem nenhum tipo de prejuízo com relação a isso. Eles também não sabiam nem onde colocar. Se colocavam isso nas lojas de brinquedo, né, na seção de brinquedos das lojas, ou se colocava esses videogames na seção onde tinha aparelhos de televisão, de eletrodomésticos, né? Resolveram criar uma seção especial dentro da seção de brinquedos. Iniciou-se aí então uma grande revolução, né? Apareceram jogos realmente muito mais graficamente produzidos. A princípio, a Atari e a Odyssey utilizavam no máximo 64K de memória para armazenar os seus jogos, né? A Nintendo apareceu com jogos que podiam ir até 32 megas de espaço. Isso na época, se você lembrar dos computadores, era uma quantidade gigantesca de dados.
sendo que o disquete naquela época era um disquete de 180K e no máximo 360K, né? Então a gente teve aí o Street Fighter 2, que foi um jogo que realmente veio para ficar, né? Trazendo toda uma filosofia de plano de fundo que não existia na Atari, né? Veio também com uma ideia de personagens mais humanizados, muito menos bonequinhos quadrados, né? A gente tem a ver aí esses videogames, Nintendo, Nintendinho, Super Nintendo. Esses videogames realmente, Nintendo 64, atacaram realmente o mercado. A jogabilidade deles era parcial na época e eles acabaram evoluindo o seu controle para que ele pudesse ter uma anatomia melhor. E aí o controle realmente se tornou o controle padrão para todos os videogames atuais, né? E mais recentemente, devido a certas pressões populares, né, lá a questão da população estar um pouco obesa, surge o Nintendo Wii com o Fit, né, o Wii Fit, para que o pessoal possa fazer um pouco de exercício, né, já que a crítica quanto aos videogames era que você ficava muito sedentário utilizando os videogames. E tem até para pessoas que reacostumarem com a nova realidade, né? Já que fizeram mudança de sexo, né? Na década de 90 a gente tem aí uma revolução, né? Uma nova fase para os videogames, né? Onde a gente começa a aparecer a empresa chamada Sega, Kabushiki Caixa. Sabe o que isso significa? Nem os criadores sabem, né? Eles realmente resolveram chamar isso aí de Sega. A Sega, na verdade, veio com a excelente visão, né? Principalmente com a questão de personagens. Começa a aparecer personagens mais característicos e personagens que seriam mais considerados como cartoon, né? A gente tem aí a Sony, que inicialmente entrou no ramo dos videogames, mas para desenvolver uma nova tecnologia, para expandir uma nova tecnologia. Nós temos aí a Sony, que entrou no mercado de videogames, justamente para expandir uma nova tecnologia que foi criada por ela, a tecnologia do CD. O CD comportava 640 kilobytes de informação. Isso era uma quantidade muito grande de informação se compararmos, por exemplo, com um cartucho da Sega que veio com 32 megas, ou da Nintendo. Já o console da Sony com o uso do CD possibilitou a ampliação e a criação de grande parte do desenvolvimento dos videogames que a gente tem atualmente, que foi exatamente a possibilidade de se colocar uma história anterior ao jogo, de se colocar fases com história, onde você poderia assistir uma animação de uma fase para outra, onde você teria vários elementos gráficos movimentando na tela, onde você poderia ter um espaço para que isso pudesse ser armazenado, e esse espaço foi justamente o CD. Com a evolução, a Sony lança o PlayStation 2, que vem exatamente trazer o novo conceito, né? O conceito de que a gente pode utilizar aí o DVD em cima dos nossos aparelhos. Seguindo a evolução tecnológica, o PlayStation 3 vem exatamente utilizando a tecnologia do Blu-ray, né? E esse console criado se manteve muito parecido ao longo do tempo, onde você pode perceber aí que os controles seguem o padrão exatamente do PlayStation 1, que segue o padrão dos controles do Super Nintendo, né? No ano de 2000, então, surgem outras evoluções.
Uma das evoluções foi exatamente a criação, né, o surgimento, aí, a entrada da Microsoft no ramo dos games com o Xbox 360. Você pode perceber também que o controle dele até se parece um pouco mais com o controle do Super Nintendo, né? E esse console tem algumas características, como o armazenamento de memória interna, como o PlayStation 3. Você tem ali um HD que você pode fazer a instalação dos games para poder tentar economizar um pouco o leitor, né? O leitor de DVD e de HD DVD, que são as mídias, que foi a mídia, né? Aí utilizada pela Microsoft para o desenvolvimento e armazenamento dos games, né? A grande tendência é que para o PlayStation, para o Wii e para o Xbox saiam diversos outros hardwares interligados.